gestão Rueda teve diversas decisões equivocadas. A gente pode enumerar muitas delas, mas uma que chamou a atenção, agora por conta do título do São Paulo ontem, na Copa do Brasil contra o Flamengo, foi a questão da não contratação do Dorival Júnior, treinador que só bastava um sim do Santos e ele teria sido o treinador do Peixe e poderia hoje o Santos estar numa situação bem diferente da que ele se encontra, pelo fato de ter apostado em técnicos de qualidade duvidosa e outros que tinham uma característica diferente daquela que o Santos está habituado a jogar. E com isso a gente viu toda essa dificuldade que o Santos vem enfrentando e essa troca de técnicos constante por conta das más escolhas da gestão Rueda. Além disso, vamos comentar também com relação à entrevista que o Jean Lucas deu para o canal Diário do Peixe e que ele fala algumas coisas interessantes aí que a gente pode analisar. Essas e outras informações você fica sabendo aqui no seu canal Santos Futebol Arte, o canal do torcedor santista. Mas antes de darmos início a esse conteúdo, eu peço que vocês possam curtir, compartilhar, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações para que este conteúdo possa chegar ao maior número de torcedores do Peixe. Que vocês possam sempre estar bem informados e atualizados com notícias diárias, informações e muita opinião sobre o nosso glorioso Santos Futebol Clube. Com relação ao Dorival Júnior, fica aquele pensamento, né? Se o Santos tivesse um outro presidente, se tivesse um presidente que pudesse analisar as coisas de uma maneira mais profissional, a gente teria tido o Dorival Júnior como nosso técnico. Inclusive, numa entrevista recente, ele falou que ele não sabe por que tinha tanta essa rejeição por ele. Que ele tentou conversar com o Rueda, porque ele sabia que o nome dele era um dos principais naquela época para treinar o Santos. E ele queria muito treinar o Santos. Ele tem aquele sentimento de que ele tinha muito mais a dar, além dos títulos, né? Além da era Neymar, que foi realmente uma era espetacular do Santos, porque tinha um treinador de qualidade, porque tinha jogadores de qualidade. Naquela época também, como todo ser humano pode errar, o Dorival teve escolhas erradas. Teve aquela situação, aquela briga com o Ganso, que já foi superada, quando ele pede para o Ganso sair, o Ganso não sai. Teve uma falta de respeito do atleta, mas eu acredito que a maioria dos torcedores apoiaram o Ganso naquele momento, porque era um jogador que estava cadenciando o jogo e não poderia sair naquele momento. O Dorival, naquela época, mostrou ali um certo receio, a forma como estava se desenrolando o jogo, e optou por tirar o Ganso, né? Mas não era a melhor decisão naquele momento. Tanto é que o Ganso não aceita a saída, ele continua, e o Santos acaba conquistando o título e passou muito de ter o Ganso ali para segurar, para cadenciar um pouco mais o jogo, porque o Santos estava dando muita bola para o adversário. Mas são situações que acontecem, todo mundo erra, todo treinador que, independente da passagem que ele teve, como a do Dorival, que foi vitoriosa, o treinador erra, é ser humano, ele faz uma escolha que às vezes não dá certo. E se ele tivesse feito e tivesse dado certo, a mídia, a imprensa, todo mundo ia falar que foi uma escolha acertada, né? Então futebol é assim, é escolha, são escolhas, né? Muitas vezes você acaba tentando acertar, acaba errando. E o Rueda, ele acabou não querendo trazer o Dorival Júnior, sob o argumento de que o Dorival Júnior abriu um processo contra o Santos trabalhista. Aí eu pergunto, qual funcionário que presta serviços para um clube ou para um trabalho qualquer que seja, você tem ali a sua carteira assinada, você é demitido e não recebe aquilo que é seu de direito, você não vai entrar na justiça para reaver e para
poder receber aquilo que você não recebeu, que era o seu direito? O Dorival Júnior foi errado em ter processado o Santos para receber algo que era seu de direito, que até hoje ele não recebeu? Ou ele recebe de forma parcelada, né? Então acho que não tem muito a ver, né? Quando o Rueda tenta defender um argumento desse, aí a gente vê, tá, mas você trouxe o Lucas Lima. O Lucas Lima foi um jogador que quando saiu falou mal do Santos, falou na imprensa. Quando estava no Palmeiras, falava mal do Santos. E ele voltou. Muita gente criticou, muita gente foi contra. Hoje a gente é um jogador que ele é essencial para o Santos. Ele pode não estar no seu melhor momento, pode não ser o melhor jogador comparado a outros jogadores, mas para meia o Santos não tem outro. É Lucas Lima. Muita gente criticou e hoje o pessoal, mesmo até aqueles que criticaram, ele pediu desculpas públicas, né? Até porque não poderia ser diferente se ele quisesse voltar a jogar, e acabou sendo aceito. E aí o Dorival Júnior não poderia vir treinar o Santos? Era melhor ter trazido o Paulo Turra? Né? Era melhor ter trazido o Odair Hellmann? Então a gente vê como algumas atitudes, né, poderiam ter trazido um futuro diferente para o Santos a curto prazo. Aí muitos podem dizer, mas é fácil falar depois que um técnico ganhou um título. Mas não foi o primeiro título do Dorival Júnior. Se a gente vê o trabalho anterior dele no Flamengo, ele ganhou um título com o Flamengo também. Muita gente falava, mas ele ganhou com o Flamengo porque tem um super time. Tem um super time, mas o Sampaoli não está conseguindo fazer jogar. Tem um super time, mas os treinadores que passaram anteriormente ao Sampaoli também não conseguiram fazer esse time jogar. E o Dorival Júnior foi até injustiçado no Flamengo, porque ele sofreu uma pressão muito grande da mídia, da imprensa, porque queria um treinador de maior nome, né? É aquela coisa, muitas vezes você pega um treinador só pelo fato dele ser estrangeiro e acha que é melhor do que um brasileiro. Nem sempre é assim. O Dorival Júnior montou um grande time do Flamengo, oscilava como qualquer outro time, porque não adianta só você ter nome. Você pode ali ter o melhor esquema tático, mas se você não tiver jogadores que estão comprometidos com aquele trabalho, naquele momento, pode não dar liga, né? A gente já viu vários times que tinham no papel times excepcionais, mas na prática não conseguiam desenvolver o melhor futebol. E aí a gente viu o Flamengo conquistar o título com o Dorival Júnior. A gente vê o carinho que os jogadores têm com o Dorival Júnior. A gente viu o Gabigol, que no primeiro jogo, quando o Dorival Júnior estava falando na coletiva de imprensa, apareceu para mandar um abraço para ele. Então quando você vê os jogadores que têm um carinho muito grande por aquele treinador, você percebe que o trabalho ele foi bem feito. O Dorival Júnior, ele, além de ser um cara que tem boa gestão de grupo, os jogadores apoiam a ideia dele, como a gente está vendo, por exemplo, com o Marcelo Fernandes no Santos agora, é nítido que os jogadores gostam do trabalho dele. Além de tudo, é um treinador extremamente técnico. O Dorival Júnior estava sendo criticado por colocar alguns jogadores para começarem o jogo contra o São Paulo porque preferiam outros. O Dorival Júnior não bancou o jogador pelo nome, ele bancou por aquilo que ele entendeu que era o melhor dentro do esquema tático, considerando o esquema tático do Flamengo, quais eram os jogadores que se encaixavam melhor para desempenhar aquela determinada função. Foi o que ele fez, deu certo, conquistou o título. Saiu do Flamengo com o título da Copa do Brasil, chegou no São Paulo com o título da Copa do Brasil, agora que era um título que o São Paulo não tinha. E esse treinador poderia estar no Santos. Ele mesmo disse, né, que se tivesse realmente existido a proposta, ele teria vindo. Ele quer voltar a treinar o Santos. E a gente espera que num espaço não muito longo a gente possa ter o Dorival Júnior de novo. Só o Dorival Júnior resolve? É claro que não. O São Paulo fez contratações pontuais e importantes. Né? O Lucas foi uma das principais contratações do São Paulo.
Então, fez a diferença também. Uma diretoria tem que contratar jogadores de qualidade, mas tem que contratar também um técnico de qualidade que vai fazer com que esses jogadores possam jogar. Então a gestão Rueda ela tomou diversas atitudes equivocadas que poderiam ainda assim, diante de toda a dificuldade, ter sido um momento diferente. Como, por exemplo, a contratação do Galo, que foi tardia, né? A gente espera que ainda dê tempo, mas foi tardia. Trouxe outros gestores, né, de futebol que realmente não tinham identidade, não tinham talvez até o comprometimento que o Galo está tendo com o Santos. E era um nome que era rejeitado também pelo Rueda. Já tinha sido oferecido lá atrás e havia sido negado. Quando ele se sentiu pressionado, o Rueda, por conta das atitudes, das escolhas, e aí, né, muito criticado por toda a imprensa, pelos torcedores, enfim, por todas as alas ali do Santos, ele acabou cedendo, né? Então é uma pena que a gente não teve a oportunidade de ter o Dorival Júnior nesse momento mais recente do Santos. E espero que agora, com esse trabalho do Marcelo Fernandes, que é o ideal para esse momento, e o trabalho do Galo possam surtir efeito nesses últimos momentos, né, antes do encerramento do campeonato. Além disso, a gente viu também um Gabigol muito pressionado, né? Eu falei do Gabigol agora, que foi elogiar ali o Dorival Júnior, muito pressionado no Flamengo. Ele tem muitos torcedores pedindo a sua saída. Era uma boa para o Santos. Eu acho que o Santos poderia ficar ligado nessa. Muita gente critica o Gabigol, porque o Gabigol saiu do Santos. O Gabigol é um jogador que ele tem personalidade, então se ele está sendo vaiado, como já aconteceu isso, dele ser vaiado na Vila Belmiro, ele vai, ele tira sarro, é o estilo do jogador. E às vezes falta um jogador que tem personalidade assim. A gente teve muitos problemas no Santos, e esse momento, essa fase, ela pedia jogadores com personalidade para assumir. O Gabigol é um jogador desse, ele assume. Ele não tem receio de falar, de dar sua opinião. E muita gente ficou chateado quando ele saiu, quando foi para o Flamengo, para um rival. É um ídolo lá, é um dos maiores artilheiros ali do Flamengo. Mas o Gabigol, ele fala bem do Santos. Quando você vê ele em algumas entrevistas, ele fala, ele tem um carinho pelo Santos. Quem sabe, né, num futuro próximo, a gente não possa ver o Gabigol novamente. Seria um ótimo reforço para o Santos. No Flamengo parece que vai ser difícil a sua permanência. Quem sabe ele não vem? Quem sabe ele não vem junto com o Neymar? Que o Neymar, que foi noticiado até pelo Ademir Quintino, e que já tinha sido noticiado antes, é que o Neymar fala para amigos próximos, o seu staff, o seu pai, que o contrato curto com o Al Hilal foi justamente para, quando encerrar o contrato de 2 anos, ele vir para o Santos, jogar 1 ano no Santos, antes da Copa do Mundo, e depois continuar no Santos e encerrar a carreira no Peixe. Porque o futebol brasileiro ele é muito mais disputado, né, do que o futebol árabe. Então, para o jogador, para ele se preparar melhor para a Copa, é uma boa ideia, né, você fazer dessa maneira. Vou fazer um contrato curto, contrato milionário, que ele não ganharia em nenhum outro local, né, já projetando o final aí da sua carreira, e aí ele vai e vem para o futebol brasileiro, um futebol muito mais disputado, para poder se preparar melhor para a Copa do Mundo. Isso aconteceu com o Robinho, né, no Santos. Ele saiu do Real Madrid e voltou para o Santos ali para poder se preparar melhor para a Copa. Então, quem sabe a gente não possa ver ali o Gabigol no futuro próximo, talvez até com o Neymar, porque com a chegada do Neymar, a gente sabe que muita coisa acontece, né? Muitos jogadores vão acabar vindo também, vão acabar chegando, porque querem jogar junto com o Neymar. O Neymar, ele traz patrocinadores, ele traz jogadores de qualidade que querem jogar também, então muita coisa pode acontecer de forma positiva se o Neymar voltar num curto espaço de tempo. E quem sabe o Gabigol também não possa retornar. Além disso, teve também a entrevista do Jean Lucas para o Diário do Peixe, e foi uma entrevista bem interessante, né? Ele falou um pouco do momento atual do Santos, falou da vontade que ele teve de jogar, inclusive
tinha sido noticiado que ele tinha propostas, como ele mesmo confirmou, de outros clubes do Brasil e do exterior. Do Brasil, a proposta financeiramente era melhor dos outros clubes, que era acima de R$1 milhão. E segundo foi informado, ele falou para o staff dele, olha, fecha com o Santos, o que ele puder pagar, eu jogo no Santos. É claro que não é um salário baixo, ele recebe mais de R$600 mil por mês, mas comparado a outros salários, ele não era o mais alto. Mas ele tem identidade com o clube. Eu acho que é importante também o jogador ele vir quando ele tem identidade com o clube. Ele tem muito mais chances de voltar a desempenhar um bom futebol do que às vezes ele tentar optar por um outro clube só pelo dinheiro. E aqui ele sabia também que chegando aqui ele seria titular absoluto. Então você tem a possibilidade de jogar mais também, né? Então, é o que ele falou, eu optei por vir para o Santos, ele tem identidade com o Santos, é como a gente costuma dizer, é o menino Davi lá adotado, porque ele veio do Flamengo, mas ele se destacou mesmo, foi no Santos, ficou apenas 3 meses e foi para a França, mas criou uma identidade muito grande, é adorado por todos os jogadores e os torcedores, e tem muita identidade com o clube. Tem um futebol de uma qualidade, ele realmente joga de terno, né? E é um jogador que para essa reformulação do Santos, e a gente espera que continue na primeira divisão, passa muito por ele também. Ele vai fazer parte dessa espinha dorsal, porque é um jogador de uma qualidade excepcional. Imagina quando chegar o Pituca para jogar junto com ele, já para fazer uma reedição dessa dupla que já foi feita no passado, que deu muito certo, e que tem tudo para dar certo também a chegada do Pituca, né? E tomara que de outros jogadores de qualidade ano que vem, tomara que o Santos já, apesar de ter essa questão de eleições, a gente vai ter um novo presidente, graças a Deus, né? Que a gente não vai ter mais o Rueda na presidência do Santos, mas que o Santos possa estar se preparando para, já visando 2024, para trazer jogadores de qualidade, para começar, a partir do ano que vem, a ter um desempenho diferente, porque desde o início da gestão Rueda foi só brigando para não cair. Foi só vexame atrás de vexame. Então, a gente espera que isso possa dar certo, que possa funcionar e que o Santos consiga bons resultados. Além disso, o Jean Lucas falou também do momento do Santos e que esse momento agora, ele é de recomeço. Ele sabe que o momento é ruim, mas nem por isso ele desistiu de vir para o Santos. É um momento difícil, mas que como em todos os clubes que passam por momentos difíceis, também tem os bons momentos. Ele acredita muito na recuperação do Santos e disse, né, falou até em tom de brincadeira, que time grande não cai, e a gente espera que realmente os jogadores tenham esse pensamento, eles estão focados, e ele falou muito bem também do Marcelo Fernandes. Eles apoiam o Marcelo Fernandes, gostam do treinamento dele e acreditam que o Santos pode virar a chave nesse momento. Então é isso, pessoal. Fiquem ligados para novas informações, novos conteúdos. A qualquer momento eu trago aqui para vocês, tá certo? Um abraço a todos e até a próxima.